Agora não tem mais conversa. É jogo em cima de jogo, ó. Domingo, quarta, terça, sábado, quinta-feira. No caso, o Pedro, o Felipe Luiz vai ser pressionado a achar um lugar para ele no time. Mauro, eu vi um vídeo seu muito bom que você botou assim: se aproxima da hora do Felipe Luiz cumprir a promessa no Flamengo, que é justamente relacionada ao Pedro, né? Então, fica à vontade para analisar e responder a pergunta do Antônio. Eu não acho que ele tenha que escalar o Pedro na carteirada. Se o Pedro ainda não está na melhor forma, ele tem que buscar a melhor forma, entrar em forma e tal. O que eu não concordo é assim, ele não entra no meu modelo porque não dá, porque não marca, então ele tem que fazer, convencer o jogador e também a gestão do técnico a executar as funções que ele pretende da melhor forma possível, mesmo que ele não atinja todas as, digamos, todos os índices que ele espera, mas o Pedro ele entrega algo que os outros não entregam. Ele gera situações de gol, e ele faz gols. Então acho que o técnico tem que equilibrar isso. Gente, isso é o eterno desafio do técnico de futebol. Encaixar grandes jogadores de uma equipe quando tem à disposição. O João Saldanha e o Zagallo viveram isso na Copa de 70. O João Saldanha antes da Copa, o Zagallo durante a Copa. Não é isso? O Piazza virou zagueiro, ele que era meio campista, o Rivelino jogou, o Pelé jogou, o Tostão virou centroavante e todo mundo se encaixou. Algumas decisões tomadas nos tempos do Saldanha, como o Tostão de centroavante, depois o Rivelino na ponta esquerda, coisa do Zagallo, e encontrou-se ali uma maneira de encaixar vários desses jogadores importantes, históricos até do futebol brasileiro, naquela equipe histórica de 1970. Isso é o eterno, o quadrado do Tele em 82, até o André tem livro sobre isso. Como é que joga? Como é que junta esses caras todos, Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates? É o desafio de sempre do técnico de futebol. Então, Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos. Eu entendo que na fase do Pedro, o jogo que ele quer de pressão é mais difícil. O desafio é ele conseguir viabilizar. Ou então ele ajustar o modelo de jogo dele para os jogadores que ele tem que ter potencial. Não pode, o modelo de jogo não pode ser do técnico uma coisa assim engessada, intocável. Porque como é que pode? O Flamengo conseguiu ganhar os campeonatos que ganhou com Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel. Depois com Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Por exemplo, Libertadores. Título brasileiro com Rogério Ceni, com Diego de volante, Arão de zagueiro. Não tem como encaixar o Pedro nesse time. É um desafio para ele. Eu entendo que dentro do modelo falta alguma coisa, mas outros jogadores não podem compensar. Ele não pode ajustar essa forma de jogar para contar com esses caras que são jogadores que decidem. O Arrascaeta está decidindo muito jogo. Artilheiro do time na temporada. O Pedro é um goleador que vai voltar a jogar bem, a jogar muito bem. É uma questão de tempo. Ele teve uma lesão grave, sabemos disso. Então você não vai aproveitar esses caras. E o Flamengo precisa de mais jogadores decisivos. Aí abre mão de um jogador decisivo. Ele também tem que dar a colaboração dele. Não pode ficar de mimimi também, não. O problema quando ele foi agredido, que foi um absurdo, começa por conta de um problema de aquecimento. Então o Pedro tem que ser maduro e entender o seguinte. Mas digamos que alguém fale, o Pedro já ficou na reserva do Gabriel, ele aguentou, não sei o quê. Pois é, ele se machucou, perdeu posição, agora tem que remar para voltar. É assim que funciona. Porque ele não está ainda voando. A gente percebe isso. Agora, o que não pode, na minha visão, é essa coisa. Não pode jogar, não tem jeito. Peraí, não. Não que o Felipe tenha falado isso. Ele falou o contrário. Ele falou que o time ia se adaptar ao Pedro. Lá no começo do ano. Está chegando a hora de ele fazer isso acontecer. Agora, nesse período, por exemplo, da eliminação para o Bayern até o jogo de sábado contra o São Paulo, deu aí quase 2 semanas, cerca de 2 semanas quase. O jogo foi num domingo. Um período longo para voltar ao Brasil, dar uma folga, descansar, treinar de novo, pensar, refletir e voltar. Agora, não tem cabimento, acho eu, sabe? A gente partiu do princípio que tem um modelo de jogo que o Pedro não se encaixa, então ele não joga mais. Peraí, cara. Onde já se viu isso? Então, se o Maradona tivesse vivo e fosse do Flamengo, o Maradona, se não encaixasse no modelo de jogo, não ia jogar. Como é que funciona isso? Sabe? Acho que tem que haver uma certa. E em certos modelos de jogo, alguns jogadores que não têm essa mesma capacidade de executar determinada função sem a bola, talvez possa ser compensado por outros, que vão correr um pouco mais por ele. Mas ele vai gerar jogo, ele vai decidir os jogos, e todo mundo vai ganhar o bicho. O futebol é coletivo. Ele tem que encontrar o meio. Esse é o desafio. E faz parte também o convencimento, a cobrança, o treinamento, as conversas. Porque se o Pedro também botar na cabecinha dele que ele precisa se empenhar mais no jogo sem bola, se ele assistir vídeo do Harry Kane, por exemplo, ele viu ao vivo, né? Do banco de reserva, ele viu tudo. Ele tentar assimilar um pouquinho, para citar um jogador, tá? Da posição dele, ele vai se tornar um jogador muito melhor. Ele só vai ganhar com isso. Aí é o meu entendimento. Eu acho que cabe ao técnico convencê-lo disso. E cabe ao Boto também.
como diretor, ter conversas, trocar ideia. Claro, isso faz parte do jogo. E o Pedro tem que ter a mente aberta para tentar entender a importância de certos ajustes que ele tem que fazer na forma dele de jogar e que isso só vai fazer o bem a ele. O sinal positivo que eu vejo do atleta foi que eu acho que ele melhorou com o Tite nesse quesito. Não sei o que o André pensa a respeito. Eu acho que ele melhorou. E acho que ele pode melhorar mais. Mas isso é trabalho dos chefes dele. Os chefes dele são o Boto e o Felipe Luiz. O que eu não concordo é assim, não tem como jogar, não tem jeito. Eu até foi quem trouxe a transformação. Pedro e Arrascaeta não devem jogar muitas partidas juntos. Trouxe um tempão isso aí. Ninguém tinha falado disso. Eu trouxe a informação, porque eu apurei isso com base em fontes dentro do Flamengo. Pelo que vinha se desenhando, pelas conversas internas, pelos treinamentos. E de fato não estão jogando. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que encontrar esse meio tempo, esse meio termo. Até porque, gente, são tantos jogos, o Arrasca não consegue jogar todos. O Pedro também não vai conseguir jogar todos. E que eles vão jogar juntos eventualmente, hora um, hora outro, você vai gerar o elenco. Agora não tem mais conversa, é jogo em cima de jogo, ó. Domingo, quarta, terça, sábado, quinta-feira, quarta, todo dia vai ter jogo. É 2 por semana sem parar. A não ser em data FIFA, né? Fora isso, não tem mais folga. E o calendário mais apertado ainda por conta dessa interrupção do Mundial. E a próxima data FIFA é em setembro, né? Então tem bastante tempo até lá com essa sequência de jogos que o Mário pontuou. Quer corroborar com alguma coisa, André, sobre o Pedro? A questão da evolução Não, é dele, isso. do Tite? Não, é isso. Ele mostrou uma melhora em relação à pressão. Mas, cara, assim, não dá pra ser essa coisa assim tão radical. O time tem que saber. E outra coisa, o time tem que ser versátil, gente. Tem que saber marcar em bloco médio, em bloco baixo, fazer compensações para você ter o melhor de um jogador. O jogador não tem determinada característica, mas tem outra que é importante, que é a capacidade de fazer gol, de ser decisivo. Né? Não tem tanto tempo, tem 3 anos, o futebol não mudou tanto assim para o Dorival conseguir fazer o que fez em 2022 e agora o Felipe não dá, tem que ser todo mundo tem que pressionar, todo mundo tem que ter intensidade e tal. Dá para trabalhar de outro jeito, dá para trabalhar com um pouco mais de posse, né? Com um pouco mais de imposição técnica. E menos essa coisa de duelo de força, dá para encontrar meio termo nisso, soluções para essas questões e tem a evolução do próprio jogador. O jogador também pode ir contribuindo cada vez mais, tendo entendimento. Cara, o Kane, beleza, o Kane falhou no gol do PSG, perdeu a bola e no contra-ataque saiu o primeiro gol do PSG lá no jogo das quartas de final, mas um pouco antes o Harry Kane deu um carrinho na lateral direita. Numa transição rápida do PSG, ele tinha recuado para vir buscar a bola, para participar da armação, o time perdeu a bola, ele saiu correndo, voltou e deu um carrinho. Também tem que partir do jogador, entendeu? Então tem que ter uma composição aí do treinador, o jogador e tal, e chegar num consenso para que o Pedro seja útil. Veja bem, a questão ali, a discussão sobre o Pedro, não é assim, o Pedro tem que ficar, ser titular e acabou. Não é isso. A discussão, quando a gente, por exemplo, quando eu falei, o Felipe Luiz não tem o direito de abrir mão do Pedro. Abrir mão é liberar para ser vendido. Né? E essa visão do Boto de vender ele por qualquer valor, achar que nem 15 milhões de euros o cara vale. É essa a questão. Agora, se ele jogar ou não, aí ele tá lá no elenco, contribui com as suas características, e cabe ao treinador tanto encaixá-lo quanto desenvolvê-lo, né? Não dá para o Tite, que foi tão criticado, não sabe nada, tá ultrapassado e tal, o Tite conseguir extrair o melhor do Pedro e o Felipe Luiz não. Não, porque o meu modelo de jogo tá acima de tudo. O futebol mostra que não pode ser assim, não é assim, né? A gente teve o exemplo do recente do PSG em relação ao Mbappé e tal, mas ali é um outro universo. Ali é um outro universo. O PSG abriu mão do Mbappé, mas quem tá jogando ali é tudo gente cara. É tudo jogador, assim, quem não foi revelado pelo PSG e tal, é tudo jogador. Dembélé é baratinho? Não é.
Kvaratskhelia foi baratinho? Não foi. É outra realidade, é outra escala de valores. Aqui, América do Sul e tal, você não pode abrir mão do Pedro por qualquer coisa, porque você não vai conseguir barato um jogador decisivo como ele é. Olha o problema que o Flamengo está tendo aí na janela, né? Mesmo com dinheiro. Não é simples, gol é caro, o poder de decisão é caro. O Flamengo vai ter que investir, e aí ia vender barato o Pedro e ia comprar um outro jogador com a capacidade de decisão dele pelo mesmo valor. Ele falou citou o Vlahovic. O Vlahovic ia ser muito mais do que... Ia ser 4, 5 vezes talvez mais do que 3, 4 do que o Pedro, do que ele venderia o Pedro. Não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim, então é mais fácil, é mais viável você tentar encontrar uma maneira de aproveitar o jogador. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.